isso para minha próstata. E depois isso para o meu coração. Eu tenho que usar este para pressão sanguínea. E assim vai, vai e vai. Os médicos estão dizendo que eu tenho que fazer isso toda a minha vida. É frustrante e muito estressante. E eu não sei quanto o meu fígado vai aguentar tomando isso tudo. Sob tratamento médico convencional, seja para doença autoimune ou até condições como pressão alta ou diabetes, dizem que você tem que tomar remédios. E não só por uma semana, ou um mês, ou um ano. Dizem que você tem que tomar para sempre. Garantem a você que, se seguir o conselho do seu médico, vai ficar doente para sempre. Nunca vai ficar bom. Essa é a garantia. Porque as estratégias são todas de manipulação dos sintomas e não de lidar com as causas subjacentes. Você vem com esse diagnóstico e compra um monte de remédios que não tem nada a ver com a causa da doença. Você faz procedimentos que não tem nada a ver com a causa da doença. É uma enganação dizer, esse comprimido vai ajudar a desentupir suas artérias, esse vai salvá-lo de um derrame. Não vão. As pessoas que tomam as estatinas ainda têm ataques cardíacos, ainda têm derrames. Isso não reverte a doença, não deixa a placa menor. É uma fraude de proporções gigantescas. Nos Estados Unidos, o tratamento de doenças crônicas, como doença cardíaca, câncer e diabetes, é uma indústria de 1,5 trilhões de dólares. É o equivalente ao 10º maior PIB do mundo. Eu pesquisei mais os financiamentos das organizações de saúde e lá estava novamente. Essas organizações estavam aceitando milhões de dólares de empresas farmacêuticas que ganham bilhões de dólares com as mesmas doenças que esses grupos deveriam estar tentando acabar. Parecia um grande conflito de interesses. A não ser que acabar com essas doenças não seja o objetivo. A indústria farmacêutica gasta mais dinheiro com lobby do que qualquer outra. Assim como a pecuária, são tão poderosos que fazem as próprias leis que fez ativistas serem presos para serem silenciados. O governo vai para a cama com quem der mais grana, que é a indústria farmacêutica, o setor de criação animal. Eles injetam o governo com dinheiro e recursos, e em troca o governo dá o que eles querem, subsídios, prisão de ativistas que são contra eles. Eu acho bastante revelador essas indústrias se esforçarem tanto e gastarem tanto dinheiro para criminalizar as pessoas simplesmente por tirarem fotos, por registrar o que está acontecendo dentro desses estabelecimentos e divulgando isso para o público. Estão atrás das paredes e no subterrâneo. Estão em estabelecimentos secretos que ninguém conhece. Mas se conhecessem, ficariam chocados, indignados. E acho que as pessoas não iam querer pensar que seus remédios, que suas comidas vêm desses lugares. E por isso acho que é tão... As leis da mordaça são o que são porque eles estão tentando silenciar as pessoas, a não se manifestarem e a não mostrar a verdade. Eu finalmente percebi o quanto o conluio entre o governo e essas indústrias era profundo e como seria perigoso expor eles. Essas preocupações se intensificaram depois de me encontrar com o delator do USDA, que revelou a doença da vaca louca no suprimento de carne do país. O USDA funciona como os militares. Então, quando eu fui na TV, imediatamente o USDA mandou avisos para todos os veterinários e inspetores de alimentos. Se alguém da imprensa contatar vocês, não falem com eles. Passem eles para Washington e a gente fala com eles. Então, de cara, calaram todo mundo. O público americano deveria ficar muito preocupado com isso. O que está acontecendo no USDA? Aqui nos Estados Unidos, temos pelo menos 4 casos de doença da vaca louca. Eu estou convencido de que há mais do que isso. Mas o governo não está procurando. Então o que está dizendo é que já pode ter a doença da vaca louca em humanos? Isso, e acho que muitas foram diagnosticadas errado, com Alzheimer e a demência. Leva vários anos para ver a progressão, mas para facilitar, os médicos assinam que é demência ou Alzheimer sem fazer uma biópsia do cérebro para ver se é isso ou uma doença por prion chamada doença de Creutzfeldt-Jakob ou doença da vaca louca. Você acha que é seguro comer carne? Eu, pessoalmente, não acho seguro, porque a velocidade do abate está aumentando e também porque nossos inspetores não são bem treinados. No momento, a velocidade é de 220 vacas por hora. Isso dá mais ou menos 4 vacas por minuto. São 15 segundos por vaca. Essa velocidade de abate perigosa significa que os dejetos dos animais ficam em todos os lugares. Testes mostram que 88% das costelitas de porco estão contaminadas com bactérias fecais. 95% da carne moída e 95% do peito de frango contém bactérias de dejetos animais. Não é nada limpo comer assim. Mas não são só os dejetos, mas também infecções cheias de pus. Dava para ver que havia um calombo ou algum tipo de abscesso embaixo do couro. A maioria das vezes, quando o couro é retirado, ou isso abre o abscesso e o pus vai sair, ou se estiver entranhado, quando os inspetores estiverem fazendo o trabalho, ou os empregados da empresa, podem enfiar uma faca no abscesso e ele explodir para todo lado.
Ouvi o suficiente. Estava totalmente enojado com a corrupção, a ganância, as doenças e o abuso que eu estava descobrindo. Os mesmos animais que estávamos matando estavam matando a gente e o planeta. Mas tantas pessoas comem carne e laticínios todos os dias da vida. E estamos sempre preocupados em comer proteína suficiente. Temos que comer carne para conseguir todas as proteínas? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Quer que eu pule do prédio agora, não é isso? Para começar, todas as proteínas são feitas pelas plantas. Vou falar novamente para constar. Todas as proteínas são feitas inicialmente pelas plantas, todas. E não é necessário comer tecido animal para conseguir proteína. Só as plantas têm a habilidade de captar o nitrogênio do ar, decompor essas moléculas e incorporar esse nitrogênio como aminoácidos para fazer a proteína. Toda a proteína que você consegue de um animal é simplesmente proteína de planta reciclada. Se você comer uma dieta caloricamente adequada e até coisas como arroz integral e brócolis, terá proteína suficiente tanto em quantidade quanto em qualidade. 2.000 calorias de arroz integral e brócolis terão por volta de 80 gramas de proteína por dia, incluindo os aminoácidos essenciais que você precisa para manter a saúde perfeita. As verduras estão cheias de proteína, feijões estão cheios de proteína, legumes estão cheios de proteínas. É melhor você conseguir suas proteínas das plantas, porque as das plantas têm efeito mais benéfico para a nossa fisiologia. O engraçado da proteína é que a maioria dos americanos come 2 vezes a quantidade que precisa. A maioria consome menos da metade da quantidade de fibra que precisa. Mas a conversa tende sempre a ser sobre proteína, então, na minha opinião, é uma campanha de marketing mágica que a proteína assumiu nas últimas décadas. Não é onde conseguir as proteínas, é onde conseguir as fibras. Nunca vi na minha carreira profissional uma deficiência de proteína. Nunca vi alguém que coma quantidades normais de calorias ter deficiência de proteína. Isso não se vê. O leite humano tem o menor conteúdo de proteína de todas as espécies testadas. Esse é o líquido que foi desenvolvido pela evolução por milhões de anos. E é o alimento perfeito para os bebês humanos, não é? O alimento perfeito, o menor conteúdo de proteína de todos os mamíferos, e isso dá uma noção das necessidades de proteína. Peraí, é até menor do que do chimpanzé? Do que qualquer um, que do leite do rato, do macaco, do jumento, de qualquer leite que já foi testado. E você ouve isso muito de fisiculturistas que falam: bem, eu preciso de frango ou preciso de peixe para ficar forte, para construir tecido muscular. Isso é um absurdo total. Os maiores e mais fortes animais terrestres do planeta são todos herbívoros. Quando a gente recebe pessoas que têm dietas de carne e fazemos a transição para uma dieta baseada em plantas, a gente sempre acompanha o que estão comendo. A ingestão de vitamina delas aumenta, a nutrição delas em geral aumenta, melhora muito. E essas mesmas pessoas podem se preocupar de antemão. Será que vou ter os nutrientes necessários numa dieta baseada em plantas? Você está tendo os nutrientes que precisa numa dieta baseada em carne e vai ter uma nutrição muito melhor numa dieta baseada em plantas. Um cara de tamanho médio como eu precisa de uns 56 gramas de proteína por dia. É o ideal. Talvez só precise de 30 a 40 gramas por dia. Dietas ricas em proteína criam o diabetes, doença cardíaca, câncer, criam as doenças que eu trato diariamente. Mas é o oposto do que os modistas das dietas ricas em proteína falam. A comida que você come determina as bactérias que vivem no seu intestino. Quando você come carne animal todo dia, você está reunindo as bactérias que comem carnitina. E essas bactérias vão transformar a carnitina numa molécula chamada trimetilamina. Seu fígado depois transforma ela em óxido de trimetilamina. É uma molécula do inferno. Essa molécula atrai o colesterol para as paredes das artérias. E as pessoas que estão consumindo essa dieta baseada em carne estão contribuindo para a formação de placas. Elas podem perder peso nessa dieta. E isso é bom, mas o que está acontecendo dentro das suas artérias, amigos da Paleo? O que está acontecendo é que as placas estão se formando e são esses os caras que caem mortos na academia aos 39 anos. Nossa, ele era tão magro, estava ótimo, mas para onde vai o colesterol? Está indo para as paredes das suas artérias. Acredito que o pessoal da Paleo está caminhando para uma epidemia de artérias entupidas, câncer de colo e doenças autoimunes. Isso não é uma dieta saudável, não somos macacos carnívoros. Os parentes mais próximos dos humanos são os chimpanzés, que tiram 97% das calorias de plantas, e os 3% restantes principalmente de insetos. Comparando a anatomia de onívoros verdadeiros como o urso, que comem plantas e carne, aos frugívoros, como os primatas, que comem quase que exclusivamente plantas, as diferenças são muito claras. Os dentes dos frugívoros têm molares planos para mastigar plantas, enquanto os dos onívoros são serrilhados para penetrar e rasgar a carne. As mandíbulas dos frugívoros podem se mover para frente, para trás e para os lados. A dos onívoros não pode. Os onívoros têm ácido estomacos
estomacal bem mais forte para a digestão de carne comparado com o ácido estomacal mais fraco dos frugívoros. O intestino dos frugívoros tem 9 vezes o tamanho de seus corpos comparado com 3 vezes para os onívoros. Isso porque a carne apodrece no intestino, a não ser que passe rápido por ele. Se os humanos fossem onívoros verdadeiros, a gente precisaria mudar bastante nossa fisiologia e aparência. Mas nos encaixamos em todos os requisitos de um frugívoro. Podemos nos comportar como onívoros, mas anatomicamente somos frugívoros. Os seres humanos, ao contrário dos ursos e dos racuns, e até certo ponto os cães, não têm aquela anatomia e fisiologia mista que você vê em onívoros verdadeiros. E assim, não somos onívoros verdadeiros. Nos humanos, os caninos ficaram muito pequenos e arredondados e funcionam como incisivos acessórios. São totalmente inúteis para cortar e rasgar qualquer coisa que seja diferente de papel. Então a ideia de que a mera presença de um canino de algum jeito signifique que a gente deveria comer carne é tola. Ele tinha razão. Sempre achei que meus caninos eram para carne, mas que tipo de animal poderia realmente matar e comer cru com esses dentes minúsculos? Só de pensar era nojento. Todo mundo adora um suquinho feito com frutas e até com algumas verduras. Mas se pensar em colocar um peixe ou um pedaço de carne num liquidificador e triturá-lo, a ideia é totalmente repulsiva. Todas as doenças que estudei aparecem por comer uma dieta para a qual nosso corpo não tinha sido projetado. O que aconteceria se a gente comesse uma dieta para a qual nosso corpo foi projetado? Os dados são cristalinos. Você pode parar e reverter a doença cardíaca com dietas baseadas em plantas. Isso é comprovado cientificamente. Eu vi isso nos meus pacientes. As pessoas que adotam dietas baseadas em plantas de baixa gordura podem reverter sua doença cardíaca. Significa literalmente ver as placas irem embora, algo que eles não achavam possível. Minha experiência com pacientes e os estudos mostram que quando as pessoas adotam uma dieta baseada em plantas, o colesterol desaba. E se fizer o teste de sangue em algumas semanas, vai ver melhorias dramáticas. Seus exames vão ficar ótimos em 1 ou 2 semanas. Seu colesterol vai desabar. Na verdade, se estiver tomando remédios, seu médico deve ter que tirar seus remédios de pressão para ela não ficar baixa. O efeito colateral é não ter que tomar remédios. Em um estudo revolucionário publicado pelo Dr. Selstein, acompanhando pacientes que sofriam de doença cardiovascular, 99,4% conseguiram evitar grandes eventos cardíacos comendo só plantas. Porque não é só doença cardíaca, é hipertensão, é diabetes, são derrames, é ataque cardíaco, são várias das doenças autoimunes, lúpus, asma, refluxo gastroesofágico, osteoporose, uma gama de doenças, até artrite reumatoide. É impressionante ver esses pobres coitados totalmente aleijados com artrite reumatoide quando fazem a dieta. Eles param com a medicação. Eu queria acompanhar a Jane Chapman, que sofria de uma osteoartrite severa e não pude acreditar no que vi depois de algumas semanas de jejum e mudança na dieta. É incrível ver você assim só algumas semanas depois. Pois é. Sem andador e sem precisar de ajuda com a cadeira de rodas no aeroporto para passear pela rua, aproveitando o ar fresco e o sol. 2 semanas foi o necessário. 2 semanas para parar todos os remédios e começar a sentir a inflamação ser drenada para fora do corpo. O movimento ficou mais fácil. Ocorreu uma cura muito rápida, só fazendo o que era certo para o meu corpo. Quando você trata as doenças com drogas, tem uma droga para o colesterol, outra classe de drogas para a pressão alta, outra diferente para o diabetes, mas a dieta baseada em plantas afeta todas as doenças. Uma dieta regula elas todas. Os impactos de comer assim vão muito além de nós. Só nos livrando das doenças cardíacas economizaríamos 48 trilhões de dólares nos Estados Unidos, 3 vezes o valor do PIB americano. Você não precisa tomar remédios para o resto da vida e ficar doente para sempre com pressão alta. Você tem que viver de um jeito que dê a chance para o seu corpo se curar. Recebemos 174 pacientes consecutivos com pressão alta. E 174 pessoas conseguiram abaixar a pressão o suficiente para eliminar os remédios. Para a doença inflamatória intestinal como Crohn, as melhores taxas de remissão foram alcançadas com dietas baseadas em plantas. Esclerose múltipla, os melhores resultados alcançados, comparados com qualquer cirurgia, foi a dieta baseada em plantas. Pode-se ver que com uma redução sequencial de produtos
animais, as pessoas vivem mais, têm menos doenças cardíacas, têm menos câncer, têm menos diabetes. Pode pegar células cancerígenas humanas, colocar numa placa de Petri, pingar o sangue daqueles que são veganos e consegue por volta de 72% de supressão do crescimento das células de câncer da próstata in vitro. Eles queriam tentar isso de novo com mulheres e o câncer de mama e disseram, vamos ver o que uma dieta baseada em plantas pode fazer. Em 2 semanas, seus corpos ficaram limpos. Se pingasse o sangue delas na mesma placa de células com câncer, podia limpar a placa. Meus conhecimentos são em engenharia industrial e de sistemas. Foi esse meu plano de carreira por muito tempo até eu ter câncer de tireoide e tudo mudou desde então. Eu decidi que queria tentar métodos e tratamentos alternativos em vez de fazer cirurgia para retirar a tireoide, o que significava que eu teria que tomar medicação para sempre. E eu não queria isso. Comecei a ler como uma dieta baseada em plantas pode curar o corpo e funcionou para tantas pessoas. Então eu imediatamente mudei para uma dieta completamente integral e baseada em plantas. Depois de 1 ano, o câncer tinha desaparecido e minha tireoide voltou ao normal. E fiquei livre disso. Isso era duro de acreditar. Mas isso tudo não poderia ser pela alimentação mais saudável? Sem açúcar? Acontece que o Dr. Walter Kempner, da Universidade Duke, nos anos 1940, reverteria algumas das doenças mais assassinas só com a dieta. E a dieta que ele estava usando não era só estritamente baseada em plantas, mas continha arroz, frutas e açúcar branco. Estava revertendo diabetes, revertendo hipertensão, revertendo doença cardíaca, as complicações do diabetes, revertendo a cegueira do diabetes. Então essas pessoas tinham sentenças de morte. Foram até elas e deram a elas o açúcar. Essa dieta horrível, mas era estritamente baseada em plantas. Se essa informação existe desde os anos 40, por que todos os médicos não sabem disso? Não nos ensinam sobre os poderes da comida na faculdade de medicina. Ninguém ensina que as mudanças que fazemos na dieta deve ser a coisa mais poderosa que sozinha podemos fazer para determinar nosso destino. Vence nossa genética. Por que seu médico não te fala isso? Ele nunca deve ter ouvido falar. Um projeto de lei foi apresentado ordenando que os médicos tivessem 7 horas de formação em nutrição a cada 2 anos só para ficar em dia. E quem se posicionou contra? A Associação Médica da Califórnia. Até os médicos de família, os cirurgiões, todos os grupos médicos importantes voltaram-se contra. Então eles não são neutros, mas se opõem ativamente ao ensino da nutrição. Ironicamente, quando os pacientes fazem perguntas aos médicos, eles supõem que eles saibam alguma coisa sobre nutrição. É um tipo de revés duplo, os médicos não terem aprendido. Por que não ouvimos isso de nutricionistas, já que a nutrição é a especialidade deles? Acontece que a Academia de Nutrição e Dietética publica folhetos sobre nutrição escritos pela própria indústria. As indústrias pagam $20 mil por cada um deles e participam explicitamente na escrita deles. Então você aprende sobre ovos através da indústria de ovos, aprende sobre cordeiro pela indústria de cordeiros. Seria como aprender sobre os benefícios do cigarro pela indústria do tabaco. Quando as pessoas comem carne, eu acho que é um pouco como fumar. É meio uma roleta russa. Você pode não adquirir diabetes, mas as suas chances de adquirir são de 1 em 3. Você pode não ter câncer, mas suas chances, se for homem, são de 1 em 2. Mulher, 1 em 3. Suas chances de engordar, 2 em 3. Nem tudo é a dieta, mas grande parte. O melhor que você pode fazer para garantir que tirou todas as balas do tambor e não correr riscos com sua saúde é tirar os produtos animais da sua dieta e comer comida saudável. Eu vim ao True North para me ajudar com a asma e para perder peso. E é incrível. Em apenas 2 semanas de mudança na dieta, eu não preciso tomar medicações contra a asma, antidepressivos, analgésicos, remédios para o coração, nada. Nenhum remédio mesmo. É realmente inacreditável. Nossa. Eu estava tomando Oxy e Advil e estava tomando 800 miligramas de Motrin 3 vezes por dia só para passar o dia, porque eu estava com muita dor. E agora é nada. Nossa. Nada mesmo. 2 semanas. 2 semanas, 14 dias. Então você parou todos os remédios, não tá tomando nada. Não tô tomando nada. Foi muito frustrante para mim, porque eu fui a tantos médicos procurando ajuda
E eu tentei tantos remédios diferentes para ajudar com a minha asma e nada ajudou. Eu fiquei presa no sofá os últimos 10 meses, sem conseguir respirar. E agora, em 2 semanas, 14 dias, eu tô sem os remédios. E consigo respirar e me sinto bem e posso andar. Minha vida mudou e só precisou de 2 semanas de uma dieta baseada em plantas. É incrível. É incrível. É mesmo. Que maravilha. É mesmo. Eu me sinto abençoada, tão bem, tão feliz por estar fazendo isso e eu espero servir de exemplo para outras pessoas e não ser insistente com isso, porque todo mundo tem que fazer em seu tempo. Mas, graças a Deus, o meu momento é agora. Então... Que lindo. Obrigada. Obrigada. Mesmo sendo uma história poderosa, sabia que para alguns comer 100% baseado em plantas ainda iria parecer radical. Acho que há uma noção de que tudo com moderação é bom, não é? Mas a gente não viu essa moderação dar certo. Não há um único estudo mostrando que comendo ovos e carne com moderação, você pode reverter sua doença cardíaca e melhorar. Conheço pessoas que desistiram da carne e se sentiram doentes. É improvável que os sintomas de alguém sejam causados por deficiência de carne deteriorada. A falta de produtos animais altamente processados na dieta não vai estar associada ao fator causal do porquê eles estão doentes. Haverá um motivo para eles não estarem se sentindo bem, mas esse não vai ser um deles. Tive pessoas que viraram veganas e voltaram e me disseram: estou com hipotireoidismo e meu médico disse que estou assim por causa de uma dieta baseada em plantas. Eu respondo: o que seu médico fala para os comedores de carne que estão com hipotireoidismo? O que tem na carne animal ou nos laticínios que você não tem baseado em plantas? Colesterol, aminas heterocíclicas, a Escherichia coli. Se você pensar, não há nada numa dieta animal que não pode conseguir de forma mais saudável em outro lugar. A outra vitamina é a B12. Não é feita por plantas nem por animais. É feita por pequenos micróbios que cobrem o solo. Por causa do jeito que vivemos no nosso mundo asséptico, a não ser que você coma comidas contaminadas por bactérias, temos que buscar uma fonte de B12 em outro lugar. A fonte mais saudável, barata e segura é comer comida com vitamina B12 ou tomar um suplemento, e não comer carne ou laticínios. E as pessoas que dizem que precisam comer carne por causa do tipo sanguíneo ou por causa dos genes? Elas dizem: preciso de carne porque sou capricorniano, ou preciso de carne porque meu sangue é A positivo. Poxa, o que você quer dizer? Ninguém precisa comer carne. Não há nenhuma vitamina, mineral ou nutriente que não pode obter de fontes não animais. No Dia dos Namorados, eu decidi virar vegano e eliminar todo tipo de carne. O que eu nunca pensei em fazer nem em 1 milhão de anos. Mas eu soube do sucesso das pessoas que são veganas. Então, eu eliminei todos os produtos animais. Perdi 13 quilos, consegui cortar os remédios na metade, consegui cortar a insulina na metade. Agora eu quero o impossível. Eu quero cortar tudo. Nas últimas 6 semanas, eu ganhei 3 netos. E a minha cara feia ainda vai ficar por aqui para vê-lo se formar no ensino médio e na faculdade. Eu vou estar por aqui. Minha missão é informar todo mundo que você não precisa sofrer de diabetes e câncer e doença cardíaca porque alguém da sua família teve ou porque os médicos estão dizendo que é isso que vai acontecer. Você pode assumir o controle da sua saúde e ter um resultado positivo como eu tive. Eu sou tão dedicada a isso porque minha avó tinha diabetes e eu não sabia o que eu sei agora sobre curar o corpo. E se eu soubesse, acho que ela poderia ter vivido pelo menos mais alguns anos. Então é em homenagem a ela que eu faço o que eu faço. Porque posso salvar a avó, a tia, o tio, o pai de outra pessoa através disso, sabe? Então estou animada para levar a mensagem adiante. Há uma crença comum que comer baseado em plantas é caro. Não mesmo. Dá para fazer de um jeito muito barato, comprando a comida da estação e se comprar a granel, isso economiza bastante. Você pode eliminar muitos gastos da sua conta de supermercado ao não comprar carne e laticínios, porque essas coisas são caras. O nosso plano de refeições para uma família de 4 é de $25 por pessoa da família. O total é 20,64. 20,64? Para uma semana inteira de comida. Sério?
Um movimento crescente de atletas de elite está usando dietas veganas para curar lesões, acelerar o tempo de recuperação e melhorar o desempenho. Antes de ser vegano, eu só conseguia levantar 142 5 vezes. Depois de virar vegano, eu levanto 181, 192, 210. E eu pensei, ai meu Deus, que incrível. Sou vegano e estou levantando 210 quilos. Isso é ridículo. Logo que virei vegano, as tendinites começaram a desaparecer. A força no meu braço direito voltou, a pressão alta começou a baixar. Você não pode ser forte e estar morrendo por dentro. Isso não é força, é fraqueza. É muita fraqueza, porque você parece grande e forte por fora. Legal, fortão. Não, mas seu coração está gritando por ajuda, por dentro você está morrendo. Sou um atleta profissional de parkour, bicampeão mundial de free running e recentemente entrei no Ninja Warrior. Sou capitão da equipe europeia que ganhou os Estados Unidos contra o mundo. Para coisas como o Ninja Warrior e o parkour especificamente, você precisa ter uma boa relação entre força e peso corporal. Eu estava carregando massa que não precisava. Quando virei vegano, perdi 6, 9 quilos, fiquei mais ágil, mais eficiente e com mais vigor no corpo. Aquele vigor extra que eu não tinha antes me deu força extra. É uma maneira muito vibrante de se viver. Você melhora como atleta. Eu sou um atleta 100% melhor do que era antes. E me liberou um capítulo novo no meu treinamento. A ciência está aí, a saúde está aí. Os atletas estão aí provando que você não precisa comer animais mortos para ser forte, para ser saudável. Eu comecei a malhar com 47 anos. Todos esses músculos aqui, eu ganhei já vegano. Eu ganhei 6 quilos de músculos no meu corpo, só comendo alimentos baseados em plantas e veganos. Todas as dores no meu corpo desapareceram. Porque eu não estou ingerindo alimentos inflamatórios, as comidas ácidas que são os produtos de animais. Os gorilas, rinocerontes, elefantes desenvolvem seus músculos e sua força comendo plantas. É o que eu faço. Eu viajo o mundo todo surfando e sempre consegui comer comida vegana. Eu sinto que se quer alguma coisa, você faz acontecer. Eu não fico dando desculpas. Eu jamais não seria vegana agora que eu conheço todos os benefícios e sei como me sinto sendo vegana. Todos os aspectos da minha vida melhoraram ao adotar esse estilo de vida. Eu me sinto melhor, meu desempenho atlético é melhor, eu durmo melhor, a energia com os meus filhos é melhor, meu foco no trabalho é melhor. Tudo é melhor. Minha pele limpou, me mantive em boa forma por 9 anos fazendo isso. Só posso te dizer que eu me senti e continuo a me sentir melhor do que nunca. Eu e meu amigo Jason Lester fomos os primeiros a fazer esse desafio chamado Epic 5, que envolvia fazer 5 Ironmans em 5 ilhas do Havaí em menos de uma semana. Um Ironman tem 3,8 quilômetros de natação, seguidos por 180 quilômetros de ciclismo, e depois se corre uma maratona de 42 quilômetros. Então fizemos 5 desses em seguida em 5 ilhas diferentes, em menos de uma semana. Vocês morreram? Não, a gente não morreu. Acho que a pergunta é de onde conseguiu sua proteína? Das plantas. Como muitas pessoas, estava procurando desculpas para não mudar minha dieta. Quando finalmente mudei, me senti livre. Em dias, podia sentir meu sangue correndo pelas veias com uma nova vitalidade. Em semanas, senti uma transformação por todo o corpo e mente. Eu não só conseguia sobreviver com uma dieta puramente vegana baseada em plantas, eu estava me desenvolvendo. Me senti incrível. Competi a primeira maratona em 6 anos, treinando pela metade do tempo, e melhorei meu recorde pessoal em 23 minutos. Menos de um mês depois, fiz meu primeiro Ironman. Embora eu pudesse comer um pouco de carne e laticínios sem causar efeitos danosos à minha saúde pessoal, não poderia mais de bom grado sustentar uma indústria que eu sabia estar causando sofrimento a comunidades, famílias e todas as vidas do planeta. Um mundo totalmente novo se abriu. Me senti inteiro de novo, ligado a um senso maior do que é a verdadeira saúde. E que a verdadeira saúde não acaba em mim, mas começa conosco. Se as pessoas adotassem uma dieta baseada em plantas, as mudanças que veríamos em nossa saúde individual, na situação do Sistema Nacional de Saúde e no ambiente físico do mundo em que vivemos seriam muito profundas. Hoje, você pode dizer não vou mais comer essas coisas. É o que eu posso fazer pessoalmente para fazer a diferença. Você vai ter um tremendo senso de bem-estar e felicidade quando sabe que não está destruindo a sua saúde toda vez que senta para comer. Não está promovendo a crueldade e não está destruindo a terra. Não quero que meus ganhos sejam conquistados pelo detrimento do planeta. Eu não estou mais fraco, eu estou mais forte. É isso que é belo. Quando você é altruísta, quando você faz escolhas para o bem maior dos outros, isso volta, me beneficia também, beneficia a todos nós. Os estudos mostram que a gente não só sobrevive, como se desenvolve. Sinto que essa é uma ótima maneira de viver sem prejudicar os outros seres. E podemos ser mais saudáveis e mais felizes. Eu adoro.
É uma ótima vida. Eu nunca imaginei que poderia me sentir tão bem nesta idade. E quero que todo mundo se sinta assim. Me sinto com 20 anos e tenho quase 50. O sabor de nada é tão bom quanto o que é saudável. Então, as escolhas que fazemos todos os dias, entra dia, sai dia, sobre a nossa comida, têm a capacidade de nos trazer a verdadeira saúde e bem-estar ideal. Não só individualmente, mas coletivamente, como espécie e pelo nosso planeta. Não vamos viver para sempre, mas enquanto estivermos vivos, podemos viver bem. E para mim, como médico, é o que eu quero ver. Onde há vontade, há um jeito. Acredite.